E aí galera, esse é o Dissonante Podcast, primeiro episódio. Eu sou o Vinícius Lima e para esse primeiro episódio eu convidei o meu amigo Hudson. Hudson, obrigado por participar. Prazer. Dessa experiência. Para mim é um prazer estar estreando o podcast. Para mim também é experiência nova, né? Eu particularmente nunca tinha feito nenhum podcast na vida. E, apesar de consumir bastante, pelo que você me falou. Muito, né? muito. É um conteúdo que está muito na moda, né? Todo mundo gosta, todo mundo curte, todo mundo consome em algum momento. Claro que uns com mais qualidade, outros com menos qualidade, mas todo mundo consome podcast, sim. E na pandemia eu acho que cresceu muito, velho. Muito. Muita gente ficou dentro de casa, home office e tal. Eu, por exemplo, comecei a consumir justamente na pandemia, né? Eu também. Eu não consumia antes. Nenhum tipo de podcast? Nenhum. Eu consumia muito YouTube. Canais de YouTube, vários canais eu já era inscrito, tá? Mas podcast, tipo, um conteúdo só de áudio, ou que é áudio-vídeo, mas que você pode consumir só o áudio, eu não era acostumado, não. Confesso que eu assistia muitos vídeos de um grupo de teatro, eu não recordo muito bem o nome agora, Os Melhores do Mundo. E eu ria muito com aquilo. E aí daí a gente vai vendo um outro canal, e eu cheguei... É um grupo de comédia. É um grupo de comédia. Eu sei Melhores do Mundo. Eles, inclusive, alguns deles já fizeram participação em grandes redes de televisão. Um dos, ou dois deles, pelo menos, já trabalharam na Rede Globo de televisão. Então eu gosto demais. Eu lembro de um episódio que eles foram no Jô e daí em diante... Hermanoteu, enfim. Tem Joseph Klimber. Muito engraçado. E daí em diante eu passei a consumir podcast o tempo todo. E consumo muito cinema, eu gosto muito de cinema. E conteúdo da minha área, né? Que é de rádio e da minha área também de jornalismo. Eu gosto demais. Então, eu acabei me antecipando aqui no papo e acabei não te apresentando direito. Porque, pra galera que não conhece, o Hudson é locutor, radialista. Eu vou te perguntar a diferença de locutor para radialista, que eu não lembro. Mas jornalista também? Jornalista também. Sem diploma, mas jornalista. Porque você apresenta o Jornal Costa Sul. Isso, apresento o Jornal Costa Sul de segunda a sexta-feira na Rádio Costa Sul, 99,3 aqui na cidade de Canaveiras. Posso falar do canal aqui também do YouTube? Fique à vontade, você pode falar do que você quiser. Tá, quem quiser acompanhar o nosso canal lá no YouTube, no Instagram, quem quiser seguir a gente também no Facebook, é só procurar Costa Sul FM ou @Costa Sul FM que vai achar fácil. Eu apresento esse jornal todos os dias, né? Todos os dias de segunda a sexta. E substituo o colega no sábado, que é quando a gente troca as folgas. É um jornalismo que fala de tudo. Fala de assuntos locais, fala de assuntos regionais, fala do estado, fala do Brasil. Eu sou muito pitaqueiro, eu falo um pouco de tudo. Então, eu lembro que no final do jornal tem uma sessão esportiva. Só de esporte. Não é isso? Eu confesso que eu não entendo muito de esporte. Mas eu sei que provavelmente você deve estar muito feliz. Claro, lógico. Palmeirense que é. Chegando na final depois de tantos anos. Porra. São 20 anos Sofreu pra chegar. Muito. Tomou 2-0 do Rio no segundo jogo. Em compensação, fez o caminho antes, né? Você assistiu o jogo? Não, eu não assisti o jogo. Você não é Nenhum dos dois, na verdade. Você não é daquele cara que acompanha o time, para tudo pra assistir o jogo, se programa o dia pra assistir o jogo, não. Não, você acompanha como dá? Não faço macumba pra assistir jogo com a maioria das pessoas, não. Eu sou muito tranquilo com relação a isso. Eu fui mais ligado ao futebol em outras oportunidades. E depois que eu assumi uma família, casei e tal, aí a prioridade muda bastante, né? Claro. Tô casado há 8 anos praticamente, e nesses últimos 8 anos eu consumo menos futebol do que eu consumia antes. Por exemplo, há 2 dias atrás foi aniversário de Lidiane, minha esposa. Que tá ali justamente. Tá aqui acompanhando a gente. Acompanhando a gente. Isso. E entre o futebol e a esposa, eu fiquei com o aniversário dela, nós tomamos uma cerveja juntos e... Porra, bacana. Ficamos ali batendo papo. Que negócio de Palmeiras que não. Pelo amor de Deus. Eu amo o Verdão, mas amo muito mais a minha esposa, claro, lógico. Pelo amor de Deus. Não posso, sob hipótese alguma, fazer uma escolha como essa, porque, obviamente, o futebol vai perder. Pelo amor de Deus. Deixa o Palmeiras pra lá. Deixa o Palmeiras pra lá. Então, como eu estava falando... Você estava falando do jornal. Isso. Então, é conteúdo local, né? Basicamente, conteúdo local, que a gente fala de política, a gente fala de tudo, realmente. E aí, lá no finalzinho, o esporte, que eu não entendo tanto quanto as pessoas acham até que eu entendo, eu dou muito pitaco, né? E futebol é muito fácil de se
eu acho que se comentar. Obviamente que não porque, subestimando ninguém. Não, mas... é porque eu percebo que você não entra nas questões tão técnicas. Você, não. Fulano jogou no 4-4-2. Não. Jogou, ganhou, perdeu, mereceu ganhar, mereceu perder. Por aí vai. Basicamente isso. Foca nos times aqui da Bahia, logicamente, Bahia e Vitória. Algum campeonato local, regional que esteja acontecendo. Intermunicipal, quando eles estão... Quando estão acontecendo, tá rolando. Agora suspenso por causa da pandemia. Tem os times de Ilhéus, né? Tem o Colo-Colo, por exemplo, que já foi campeão baiano. Tem... Eu morava lá em Ilhéus. Morava em Ilhéus nessa época? Morava em Ilhéus nessa época. Já tinha vindo de Jequié pra cá? Eu já não lembro se eu tinha vindo pra... Não lembro, mas eu lembro que eu acompanhei de perto assim, o Colo-Colo. Cheguei a... Falei, rapaz, a torcida... Acho que foi 2007, se não me engano, uma coisa assim, né? E aí tem o Barcelona, que surgiu agora, um time novo. Enfim, eu tenho acompanhado... De Ilhéus? De Ilhéus. Não tô sabendo. Pois é, tem um futebol Barcelona lá em Ilhéus agora. É um time novo e, se não me engano, já vai disputar uma das séries, não lembro se D ou C do Campeonato Baiano. Perdeu até recentemente, se não me engano, para o Unirb. Enfim, eu tenho acompanhado muito futebol local. Uma curiosidade, Vinícius, eu quando adolescente, mais ou menos, eu não sei por que motivo, não me pergunte se eu realmente não vou saber dizer, eu sempre soube que eu viria morar no sul da Bahia. É mesmo, velho? Por que motivo eu Depois realmente eu vou não te sei. contar uma história também minha. Mas vai, continue. Por que motivo eu não sei. E aí, quando surgiu a oportunidade, quando surgiu o convite, na verdade, eu vim. E, a princípio, eu posso contar a história da gente? Pode, né? Posso. Enfim, tô pedindo permissão da esposa, porque você sabe, né? Histórias românticas... Não, fica à vontade. Isso vai virar um podcast romântico, no fim das contas. Então, 2 casais aqui, vai. O que aconteceu? Eu recebi um convite para vir para cá, para trabalhar. E, a princípio, eu viria ficar aqui em Canavieiras 15 dias, somente 15 dias. E voltaria para a cidade onde eu trabalhava, a cidade onde eu morei. Deixa eu te pedir um favor, eu acho que seu Pode fio pedir. Tá aqui? Tá raspando Pronto, um no então, outro, talvez. Vou colocar aqui, para cá. Pronto, agora tá ok. Não precisa... não precisa... Deixa eu só tirar aqui do... Pronto, acho que agora foi. Ele tá batendo no cabo do microfone. Então é isso. Enfim, eu vim para Canavieiras para passar 15 dias e voltar para a cidade de Amargosa. Eu morava lá, enfim. Que você é de lá. Eu nasci em Jacobina, né? Aos 3 anos eu mudei para Amargosa e já morava lá há 28 anos. Entendi. E a empresa do qual eu faço parte, né, da qual eu trabalho, tem várias rádios espalhadas. É um grupo, né? É um grupo de rádios, chama-se RBR. E aí surgiu a oportunidade de vir para aqui para iniciar os trabalhos com a Costa Sul. Uma rádio nova, numa região completamente nova, inclusive para os próprios donos, né? Eles já tinham vindo aqui, já tinham instalado a empresa e tudo mais. Mas é uma região realmente completamente nova. E como eu estava em Amargosa, eu diria que até ocioso naquele momento, eu Você estava já entrando num período trabalhava de na férias. rádio lá? Já trabalhava no grupo de rádio lá. No grupo de rádio lá. Isso, e estava de férias vencidas, inclusive, né? Entendi. E E chefe... as outras rádios, desculpa, são em quais cidades aqui na Bahia? A primeira rádio é a Rádio Andaiá de Santo Antônio de Jesus. A segunda é em Amargosa, que é a Vale. E a terceira do grupo é essa aqui, que é a Rádio Costa Sul de Canavieiras. Aí tem mais uma outra rádio que é em Jacobina, que se chama Jaraguá. Veio depois daqui? Veio depois, exatamente. Veio depois daqui. Entendi. Aí vim para aqui, a convite do chefe, né, Eduardo. Mandar um abraço para ele, inclusive. Abraço, Eduardo. Abraço, Eduardo. E 15 dias depois ele falou, rapaz, fique aqui. Você é solteiro, tá em Amargosa, tá ocioso lá, fique aqui. Eu disse, não, quero voltar para Amargosa. Ele, rapaz, fique aqui, vai ser bom para você. Só que antes disso, eu já tinha conhecido a Lidiane. No primeiro dia que eu cheguei aqui, né, primeiro dia, eu subi as escadas, foi bem interessante, subi as escadas, aí ela olhou para mim, e eu, posso contar, Lid? Ela disse-me assim... Ela tá meio assim, mas também não tá falando que não. É porque ela acha que eu não vou falar, mas eu vou falar. Ela viu que o meu cabelo, não sei se o pessoal consegue enxergar, meu cabelo é penteado de lado. Sim. Né? E arrumadinho, tal. E eu vim com perfumezinho, tal, né? A calça arrumada e o tênis limpo. Hoje nem tanto. Mas o tênis limpo, ela pensou, é gay. Foi a primeira impressão. Foi a primeira impressão dela, é gay. Muito arrumadinho. Muito arrumadinho. E eu gosto, né, de andar com umas camisas legais e tal. Você é vaidoso.
Eu fui vaidoso. Nessa época era vaidoso. Nessa época eu era bem vaidoso. Hoje em dia, menos vaidoso. Eu gosto de me cuidar. Sim. Eu cuido menos da pele hoje, por exemplo, do que cuidava antes. Mas ainda sou, sim. Eu gosto do meu cabelo arrumado, eu gosto da barba arrumada, né? Às vezes a gente se deixa crescer mais, um pouco, enfim. Mas eu gosto dela arrumadinha e tal. E daí eu olhei pra ela e disse, que nossa... primeira impressão, cara. Não, e eu fui assim, o cara da novidade. Disse que olhos lindos, como se alguém nunca tivesse notado. Bom, enfim, a gente se conheceu como colega de trabalho e a gente conversou bastante, começou uma amizade ali, a gente falava muito de muitos assuntos diferentes. E a gente foi se interessando, no fim das contas a gente começou um sentimento, né? E, enfim, vai pra Margosa, não vai, fica aqui, não fica. Voltei e fiquei, e aí a gente casou e aí a gente tá junto há 8 anos. Pô, a história que legal, é essa aí. velho. São só aquela primeira muitas impressão histórias. que foi equivocada. Eu acho que mas eu também acharia a mesma coisa, eu confesso. Fazendo um estereótipo, eu também porque acharia. na verdade né? é um estereótipo errado, né? A gente acaba... não tem nada a ver. Não existem cara, homens metrosexuais hoje em dia? Exatamente, pô. As pessoas que gostam de se depilar, né? Enfim. Eu não gostava de depilação, não de ficar sem pelo Sim. nenhum. Mas gostava do meu cabelo, gosto do meu cabelo arrumado. Na verdade, eu fico muito chateado quando alguém pega no meu cabelo. É mesmo? Faz bagunça, eu odeio isso. Não pode tocar. Não, Você pode tocar, arruma, mas contanto que não bagunce muito, não é legal. E aí, as minhas filhas, elas bagunçam meu cabelo. Ah, né? já pra abusar, Só pra né? fazer de sacanagem, exatamente. Você tem quantas filhas? Tenho 3 filhas. Ah, legal. Tenho 3 filhas. Não tem filho homem? Não, eu tenho 2 cachorros, um é homem. Um é macho da casa. A gente chama de filho da gente no fim das contas, porque acaba sendo, né? São 2 bebezões aí, são 2 pitbulls. A gente gosta de cachorro de raça grande. Ela gosta, eu gosto, e Zeus é o nome dele, inclusive. E a fêmea se chama... Zeus? E a fêmea, não podia cair muito longe, né? O fruto do pé se chama Atena, né? São 2 deuses gregos. Ah, então E são lindos, são lindos. Entendi, se tiver como, legal. depois eu mando a foto para o pessoal colocar aqui no podcast. O pessoal ver. Mande. Você vai Vou adorar, colocar eles aí são pra galera lindos. vai Inclusive curtir. tem uma página lá deles e tudo mais. Apesar de serem pitbulls, eles têm nomes fofos. Eles chamam pitbulls fafadinhos. Legal, gostei do nome. Pra não meter tanto medo assim. Né? Quando a gente gostei. convida alguém pra lá pra casa e você fala, não, são fafadinhos, pode ficar tranquilo. Não vão morder, não. É mais ou menos isso. Entendi. É mais ou menos essa a história. Mas deixa eu voltar aqui, vamos que lá. a gente fugiu um pouco da linha do tempo. É verdade. Você veio pra cá, aí Eduardo falou, fique lá e tal, você resolveu ficar, que quando você falou, "Não, vou ficar"? Quando eu resolvi ficar... A rádio deu muito problema no início, né? Porque a rádio em período experimental, talvez as pessoas não saibam, a rádio não pode sair do ar. Quando ela vai para o ar, ela não pode mais sair do ar. A concessão dessa empresa dessa rádio é para essa cidade. Ela não pode simplesmente fechar as portas, sair e, por exemplo, abrir em Ilhéus, porque quer. Não é como uma empresa comum. Você fecha aqui e abre onde você quiser. São concessões. Essas concessões são liberadas pelo governo federal. E elas só podem ser realmente nas cidades onde elas foram liberadas. Enfim. E essa concessão deve ter um período mínimo, não? 10 sim, anos? sim, 10 anos, 20 anos, é mais ou menos isso. A empresa se programa para aquele período. Para renovar, outorga. Para renovar, ou se não estiver dando resultado, Simples, venceu a concessão, exatamente. tá bom. Agora são muito caras, né? As concessões são muito caras e eu raramente vi alguém em algum momento da vida desistir de uma concessão. Entendi. Normalmente quando não dá resultado eles vendem as emissoras de rádio, mas raramente alguém desiste de uma empresa de comunicação. Eu lembro quando Raramente. vocês inauguraram a rádio aqui, Pois é, 2013. porque o laboratório já estava funcionando. Já estava funcionando. A gente abriu o laboratório em novembro de 2011. Uhum. E aí vocês foram lá, deixaram um convite. Sim. E aí a gente fez uma parceria de um horário comercial e tal. E aí eu lembro que vocês fizeram uma festona de inauguração e tal. A gente passou na porta de um bocado de gente. Falou, tem uma galera aí. Porque aqui não tinha uma rádio Comercial. Né? A rádio que tinha aqui, e acho que tem até hoje, é uma rádio comunitária, Isso, né? exatamente. Qual é a Empresa diferença comunitária. Eu não sei qual é a diferença. Basicamente a forma com que elas podem trabalhar. A potência é diferente,
A liberação é diferente. A estrutura tem uma diferença absurda, porque eu já visitei as duas. Sim, a estrutura é realmente não rebaixando diferente. uma outra, não é isso. Mas não. assim, é uma estrutura mais modesta. Proporcional a cada tipo de empresa de comunicação. Por exemplo. É tanto que vocês têm um alcance maior em termos de cidade. Sim. Né? Você alcança um monte de cidade aqui na região. Acho que aproximadamente 100 cidades, se não me engano. 100 cidades? 100 cidades. Caramba. Aproximadamente 100 cidades. Nós temos uma liberação para 10 quilos de potência, que seriam 10 mil quilos, por exemplo. 10 mil watts, no caso. E uma rádio comunitária, a grosso modo, uma rádio comunitária só pode alcançar até 25 watts de potência. Ela é responsável por irradiar apenas para uma localidade, especificamente. Como Canaveiras é uma cidade de 35 mil habitantes, uma cidade relativamente pequena, então ela alcança todo esse raio, pelo menos o raio do perímetro urbano. É isso. Né? Quando eu chego ali na ponte já não está pegando mais. Isso. E uma empresa comercial, ela tem, além da liberação, ela pode irradiar com muito mais potência, né, para diversos outros municípios. E, por exemplo, o nosso transmissor 10 quilos, a gente tem alcance no extremo sul da Bahia. Tem gente que relata que já nos ouviu, inclusive em Almenara, que já é outro estado. Já é Minas Gerais. Mas isso são condições técnicas que a gente desconhece. Por exemplo, ondas de rádio são bem difíceis de serem entendidas. Assim, a grosso modo dá para falar sim. que elas vão pingando, né, a grosso modo. E, de alguma forma, a gente chegou lá, mas sem muita explicação. Aí só um engenheiro elétrico com mais capacidade técnica do que eu para falar a respeito disso, sem dúvida. Entendi. Mas é basicamente isso. A diferença é a forma com que elas podem explorar. Uma rádio comunitária, por exemplo, ela não pode explorar comercialmente um espaço. Né? Não deveria, pelo menos. As empresas não deveriam. As empresas não respeitam isso. Inclusive, é uma concorrência bastante desleal. Se é que você me permite falar disso. Porque tudo é permitido. Uma empresa como uma empresa de comunicação, e aí eu posso falar de TV, de rádio, enfim, que ela paga todos os impostos trabalhísticos, que ela paga todos os impostos de uma maneira geral, não tem como concorrer com uma empresa de comunicação que tem zero imposto, por exemplo, que pode vender publicidade, não deveria, mas acaba vendendo publicidade num valor irrisório. Então, a diferença basicamente é essa, é uma concorrência desleal. Não acho que as rádios comunitárias deveriam acabar sob hipótese alguma. Eu acho que elas deveriam se adaptar e cumprir a sua função. E cumprir a sua função, dentro da lei. Uma rádio comunitária devia realmente ajudar a sua comunidade a crescer dentro dos seus limites para que ela foi criada. É um problema. É um problema porque as pessoas aproveitam das brechas para benefício próprio. Exatamente. Infelizmente E aí bem isso que vocês acontece. sentem muita barreira, muita dificuldade em relação a anunciantes? Quando se compara, por exemplo, preço ou não? Não. No início no nós hoje, mas sentimos. não pela audiência de vocês. Uhum. Né? No início nós sentimos bastante essa diferença. Como você bem falou, as pessoas estavam acostumadas com uma empresa de comunicação bem menor, com um custo operacional muito menor. E, consequentemente, quando você chega com um trabalho diferente, com um preço diferente, você tem um impacto, né? Você sai de 100 para 1.000, por quê? Mas não são rádios, não são iguais. Não é bem assim, não é bem assim que funciona. Eu, por exemplo, é meio que catequizar, né? Exatamente, é meio que catequizar. Alguns entendem com mais facilidade, outros falam assim, outras pessoas já têm o conhecimento de mídia mesmo, já sabem como é que funciona. Tem isso, enfim, já sabe que vai ter uma diferença realmente. E aí no início foi bem complicado. Mas com o passar do tempo, e aí eu volto a falar da empresa, nossa empresa trabalha de maneira muito profissional. A gente leva todo o nosso conteúdo muito a sério mesmo. O nosso jornalismo, eu costumo dizer que o nosso jornalismo é muito sério, mas não é chato, porque a gente brinca ao longo do caminho. Mas toda notícia que a gente leva ao ar, a gente leva com muita responsabilidade, com muita segurança. A gente procura ouvir sempre os dois lados, que é como a imprensa imparcial realmente deve ser. Né? A gente ouve quem está acusando, mas também ouve o acusado. É basicamente isso. E aí a gente tem vários projetos ao longo do ano. A gente tem um projeto, por exemplo... Agora vai ter um projeto. Vai ter um projeto, exatamente. Eu ia falar desse Verão. projeto aqui, o Projeto Verão. Projeto Verão, né? Que a gente convida profissionais de diversas áreas, né? Um profissional médico, um profissional de uma determinada área, para falar de um determinado assunto naquele dia, ligado normalmente à estação verão.
Entendi. Né? Essa é a ideia. E com a evolução dos anos, a gente também vem evoluindo, porque o rádio, ele é assim, ele é meio mutante, meio camaleão. A gente começou somente com áudio, né? O rádio, na verdade, é música por engano. Não sei se você sabe dessa história. Não. O rádio é música por engano. Por engano, como assim? O rádio nasceu para ser isso aqui. Esse conteúdo falado, né? Passar informação, passar Tinha notícia. as rádios novelas antigamente. Tinha, Não é isso? tinha, exatamente. Mas isso bem antigamente, né? Bem antigamente. Eu não sei se você já assistiu, já teve oportunidade, tem um filme que conta a história do Chacrinha. Ele conta justamente Não assisti, esse início mas do rádio. eu Bem já- legal. eu já- Bem interessante. Indico para quem quiser assistir. E o rádio nasceu, por engano, tocaram música. E aí o rádio começou a ser música. Mas antes o rádio era só conteúdo falado. Dava uma notícia, parava. Dava uma notícia, parava. E com a evolução, o rádio foi se tornando musical. Tanto que... Até para preencher, né? Para preencher os espaços. Começou com o AM, né, que são ondas longas, né, amplitude modular, e depois mudou para o FM. A qualidade é diferente, obviamente que o alcance do AM é muito maior, por isso que tem menos qualidade, inclusive. Isso. A AM eu entendi. São umas ondas que tem maiores alcances, Mas com menos qualidade. com menos qualidade. Geralmente o pessoal, por exemplo, eu lembro que meu pai, ele trabalhava como representante farmacêutico. Viajava muito. E aí ele ouvia muita rádio AM no carro. Notícias E aí saía tal. acompanhando ele, né? Exatamente. Porque ele não tinha como sair ouvindo cada FM em cada cidade. E aí ele já deixava lá na AM e aí ele ouvia muita rádio AM. Pois é, depois veio a evolução, que foi o FM, aí veio a questão musical. E agora, por incrível que pareça, como o mundo é cíclico, a gente está voltando a ser mais falado do que musical, novamente, né? Com o passar do tempo, a gente tem falado muito mais de conteúdo do que somente de música. Até porque, musicalmente falando, se perdeu muito nos últimos anos a qualidade. Existem muitas bandas boas, não tem dúvida, de vários segmentos, inclusive. Tem gente que reclama só de um estilo musical. Eu falo Mas tá que a gente... muito repetitivo. Sim, músicas muito iguais e muito descartáveis. Exato. Né? Esse é o grande problema. E eu acho que isso tem colaborado para o rádio voltar a ser o que o rádio era antes. E as pessoas gostam do rádio porque ele é companheiro. Se você quiser hoje, por exemplo, no século XXI, do jeito que a gente está, se você quiser ouvir música, você põe no seu celular. Exato. Né? E escolhe a música que você quer Escolhe a ouvir. música no tempo que você quiser ouvir, né? Você tem um pendrive ali, ou você tem, inclusive, as plataformas digitais hoje em dia que são... Você paga, sei lá, R$19 por mês e ouve música ilimitado. Exatamente. Quando você coloca no rádio, e eu gosto muito desse assunto de rádio, porque eu vivo isso há 23 anos, eu acho que quase 24 anos, se não me engano. Eu estou no rádio desde os 15 anos. Depois eu até posso contar essa história numa outra oportunidade, ou agora, se for o caso. Com o passar do tempo, a gente percebeu que a gente precisava de companheiro, ou a gente já sabia disso a vida inteira, porque o ser humano não nasceu para ficar sozinho. A gente percebe isso porque a gente casa e a gente quer ter sempre um amigo. Exato. E o rádio é muito companheiro. Quando você está sozinho, você põe um rádio, tem alguém falando, você se identifica com aquilo. A gente está em casa, você está cozinhando ou limpando, ou simplesmente aqui no escritório, ou trabalhando, ou estudando. Você tem alguém ali do seu lado, tem alguém conversando com você. E é esse tipo de companhia, sem ser exclusiva, que o rádio dá, que eu acho que atrai as pessoas até hoje. Tanto se falou há muitos anos atrás, olha, a TV surgiu, o rádio vai acabar. O rádio não acabou, ele se adaptou. Quando surgiu a internet, agora o rádio acaba, Agora não tem acabou o jeito. rádio, exatamente. O rádio não morreu, muito pelo contrário. A rádio tá na internet. A rádio está na internet, se adaptou melhor o rádio e a internet. Aliás, o rádio se adaptou melhor à internet do que a própria TV. Né? Isso. A TV vem perdendo, se o pessoal notar, vem perdendo. A TV é muito mais conservadora. Sim, e até, eu diria a até isso. que muito mais egoísta, porque ela quer sua atenção, você tem que estar olhando para ela o tempo inteiro, né? O rádio não é assim, ele quer estar ali, ele quer ser teu amigo, mas não requer tanta atenção. É aquela coisa do, você sabe que eu sou seu amigo, se você precisar, eu tô aqui, é só ligar. É basicamente isso. Entendi, cara. Por isso então, que eu gosto tanto é dessa essa coisa. sensação que você tem quando você tá lá no estúdio, num jornal, apresentando um programa. A sensação é essa que você tá... Sensação de estar falando com amigos, sensação de estar ajudando uma comunidade. E você já fez amizades assim no rádio? Tipo, alguém que tá ouvindo você e falar, eu tô lhe ouvindo e tal, seja mensagem, seja... Porque vocês recebem lá mensagem, né? No rádio WhatsApp e tal, sei lá. A gente recebe carta até hoje.
Carta? A pessoa escreve lá de próprio punho, manda pra gente. É bem legal. Caralho. É muito carta? bom, carta. Muito bom, é muito bom. Até hoje a gente consegue... Eu vejo muito no seu programa. Essa afinidade não, no seu eu não vejo muito isso, na verdade. Eu vou até... Mas no programa, no rádio da manhã... No horário da manhã, Caramba, especificamente. eu vejo muito o pessoal mandando recado, cara. Olha, fala pra não sei quem que tal pessoa vai pra sair e não é pra sair não, porque Exatamente. senão perde o ônibus. Avisa fulaninho de tal que o exame do filho dele tá marcado pronto. em tal lugar, pra ele passar lá. Tá lá no Resoluta, viu? Eu fico assim, rapaz, o pessoal usa a rádio como comunicação. Exatamente, mas o rádio é isso, o rádio é comunicação. É por isso que eu gosto tanto dele. Apesar de não ter nascido comunicador, eu sou introvertido, por incrível que pareça. Eu sou bem introvertido. Mas eu me tornei comunicador com o passar dos anos e eu melhorei, confesso muito. E aí, posso fazer um agradecimento aberto aqui a ela. Ela me deu essa liberdade, essa leveza. Eu sou uma pessoa muito sisuda, né? Muito calado. Meio não parece, muito calado, por incrível que pareça. Você parece ser sério. Muito assim, sério também. Mas não introvertido, não parece. Eu sou chato, né, Lid? Às vezes. É chato, mesmo, viu? É mesmo. Ela fecha os olhos pra intensificar ela a chatice. Tipo, muito chato. Minhas filhas falam isso, nossa, você é chato. Meu Deus do céu. Mas você se acha chato e as pessoas que estão ao seu redor te acham chato no sentido assim, meio... Como posso falar? Meio velho, no sentido assim, meio... Ela chegou e fez assim, ó. Sim. Meio, tipo, você não é dessa época. Sim. Eu perguntei se você... Eu me reconheço nisso, inclusive. É. Eu me reconheço, eu não sou Eu dessa perguntei época. hoje, porque a gente tava editando algumas coisas no site e tal, e eu falei, velho, me passa... Falei, não, você tem Instagram? Eu procurei você no Instagram. Você tem Instagram? Eu procurei você no Instagram. Eu falei, não achei. Eu falei, ué, você não tem Instagram? Não tem Velho, Instagram. qual é o seu Instagram? Ele, não uso Instagram. Não uso Instagram. Na verdade, eu uso o Facebook, que já é antigo pra muita gente, né? Porque ela tem o Facebook. Né? E apesar de assim, eu ser esse homem bonito, né? Pode olhar de perfil. Ela é muito ciumenta. Eu não sei por que motivo, mas ela é muito ciumenta. Eu confesso que eu também sou, não vou negar. Ótimo. Mas ela é muito ciumenta. E ela ficava assim, por que você não tem Facebook? Porque eu não gosto. Você tá escondendo alguma coisa, não é Faça possível. um Facebook. Aí mas eu fiz não seria o contrário? Tipo, eu sou ciumento. Não faça redes sociais. Tem gente discordando aqui que não é minha esposa. Tipo, eu pensei o contrário. Tipo, já que eu sou ciumento. Não faça rede social. Não faça rede social, não. Você vai ter muito mais oportunidade de olhar, de cutucar, enfim. Não, ela disse, você tem alguma coisa errada. Você está escondendo alguma coisa. Que eu quero saber se tem alguma coisa errada. No nosso, acho que primeiro ano de namoro, Lídio, foi? Primeiro ano de namoro, foi muito complicado pra gente. Sim. Né? Porque, como eu disse, ela é ciumenta e eu também sou ciumento. Apesar de não falar isso sempre ou abertamente, mas eu sou ciumento. Até porque eu acho que quem gosta tem um pouquinho, mesmo que seja pouco de ciúme, né? É um gostar, é um querer, é estar perto. Enfim. E era muito complicado no nosso início de namoro, porque ela desconfia de mim até hoje, qualquer coisa que eu faça. Mas né? será que não é porque, sei lá... Você vai mesmo pro podcast? É sério? Eu não. É sério, eu vou pro podcast. Me manda o site, eu quero ver. É verdade? Que podcast é esse aí? Que podcast é esse? Enfim. Mais ou menos isso, entendeu? É legal. Não que ela tenha vindo por esse motivo. Não, inclusive eu até falei, traga, vai ser bem-vindo, é legal, pra acompanhar, massa, você é doido. Até porque eu nunca estive nessa condição do outro lado da mesa. É verdade. É mais difícil. Eu lembro, eu assisti você mediando o debate. Debate, muito legal. O debate, pra quem não tá ligado, o debate nas eleições agora de prefeito. Municipais isso. As eleições municipais de 2020. 2020, nós estamos em 21. Foi o nosso segundo debate político de Canaveiras. Eu até ia chegar nesse assunto, mas como a gente está fazendo tudo meio atropelado... Depois a gente volta eu tenho várias perguntas. Sem problema. Como a gente trabalha muito profissionalmente, eu estou voltando para aquele ponto lá. Como a gente trabalha muito profissionalmente e a gente tem muito projeto, além do projeto verão e tal, a gente tem esse projeto das eleições. E esse projeto das eleições foi, inclusive, um grande e importante divisor de águas para as pessoas entenderem a seriedade com que a gente trabalhava aqui na cidade.
Porque nenhuma empresa de comunicação, até o momento, isso eu estou falando de 2014? 2014, se não me engano. Não, 2014 não. 2016. Foi isso? 2016 ou foi 2017? 2016 e 2020. Isso. Então, 2016. Foi o primeiro debate político que nós fizemos na cidade. Nós aproveitamos e fizemos também para a cidade de Una, que é uma cidade vizinha, para quem não conhece o podcast. Depois pode dar uma pesquisada. Una, sul da Bahia, Canaveiro, sul da Bahia, que vai entender. 60 quilômetros daqui. 60 quilômetros aproximadamente. Nós fizemos debate para essas duas cidades. Belmonte não. Belmonte não. Nós fizemos o convite para os candidatos em Belmonte, mas até então nós não conseguimos, através das reuniões que a gente faz, fazer com que todo mundo ficasse coeso com as regras, porque tudo tem regra, né? Exato. A gente apresenta as regras antes, a gente conversa com cada uma das coligações. Tréplica. Eles têm que conhecer tempos, como vai funcionar. Não é isso? Exatamente. Eles precisam conhecer para eles concordarem. Aí é registrado na Justiça Eleitoral. Depois de registrado, a gente comunica as datas direitinho e aí a gente está resguardado juridicamente falando. Entendi. Quando foi 2014, a gente fez o primeiro debate político aqui, com réplica, com tréplica, com contador, com tudo como manda o figurino. Para uma empresa de rádio, aqui em Canaveiras, todo mundo achou que era uma inovação muito grande, mas algo que a gente fazia há muito tempo atrás em outras cidades. Mas aqui foi realmente uma grande novidade. E agora, em 2020, o advento da live. O advento da live. E até o nível de profissionalismo, de seriedade, o cara vai falar mais, candidato, seu tempo encerrou, vou desligar aqui. Microfone desligado, exatamente. É para dar oportunidade de realmente todo mundo ter a mesma quantidade de tempo, a mesma réplica, a mesma tréplica, usando sorteio. E olha, todo mundo teve tempo igual. Todo mundo sai daqui sabendo que teve a mesma oportunidade de falar para o cidadão quais são os seus projetos, quais são as suas ideias, quais são os seus anseios, enfim. Tudo realmente muito igualzinho ali, bem detalhado. E também para não baixar o nível também, né? Porque se você deixar solto... Com política é bem complicado. Os caras... Eles brigam mesmo. E eles brigam pelo segundo final ali, inclusive, viu? Mas eu tinha mais um segundo. Enfim, é mais ou menos isso aí. É muito apaixonante. Eu volto a dizer, eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Até porque estou nessa profissão há muito tempo. E eu acho que eu não nasci para fazer outra coisa. Em algum momento da vida eu achei que nasci para fazer outra coisa. Mas eu acho que o destino se encarrega, né? Dizer, não, você não vai fazer isso. Você vai fazer o que eu quero, não o que você acha que você quer. A gente tem que ter os nossos planos. Eu penso assim, né? A gente tem que ter os nossos planos, mas a gente tem que estar aberto ao que o mundo vai nos oferecendo, né? E a gente tem que tentar captar ali as melhores oportunidades. Foi o que eu falei com você. Quando eu vim pra cá, a gente tava falando antes de começar aqui a gravar. Quando eu vim pra cá, eu vim pra trabalhar no laboratório do hospital. Trabalhei um tempo, não deu certo. Olha uma cidade que eu ainda das cidades que eu trabalhei umas 4 ou 5 cidades aqui na Bahia antes de vir pra cá, em definitivo. Eu não tinha visto, assim, não tinha visualizado nenhuma cidade que ainda tinha espaço para laboratório. Todas as cidades pareciam já bem saturado o mercado. E aqui ainda aberto, eu falei, não é por acaso que eu vim parar aqui. A oportunidade é essa, tem que agarrar. É bem isso que a gente imagina. Eu acredito que a cidade de Canaveiras, e volto a dizer para quem não conhece, pesquise, é um paraíso. É um diamante ainda não lapidado. Né? Então, cara, aí a gente entra numa seara muito louca. Eu também acho, eu concordo com você, não é à toa que fiz o investimento que fiz recentemente com o laboratório. Não pode fazer propaganda do Resoluta aqui, não? Pode, o Resoluta, na verdade, é patrocinador do podcast. É verdade. É o único patrocinador no momento. Quem sabe tem mais. Que bom. Mas assim, porque é estranho a gente falar das nossas próprias conquistas, digamos assim. É muito estranho. Mas assim, eu tive alguns exemplos durante esse tempo de laboratório que eu sentia que a cidade ainda tinha mais a crescer, ainda tinha mais a oferecer. E hoje, eu sinto isso ainda. A cidade é linda, tem muitas belezas naturais ainda inexploradas, falta uma organização da exploração
do turismo de forma mais organizada, é tudo muito avulso. Eu acho que isso é o principal ponto. Mas eu também não tenho muita esperança de que isso vai acontecer tão rápido. Entendeu? Eu acho até que nem precisa acontecer tão rápido. Se acontecer no tempo certo, mas um pouco mais celere, né, já ajuda bastante. Como você disse, eu acho que falta realmente um pontozinho ou outro que ainda precisa ser consertado, precisa talvez profissionalizar a forma de captar recursos para o turismo para aqui. Exatamente, pô. A gente tem tanta coisa boa. Eu posso falar aqui, por exemplo, nós temos uma localidade que se chama Atalaia, uma ilha, uma vila de pescadores que tem festas incríveis durante o ano, que poderia ser muito melhor explorada. Você tem São João, você tem Santo Antônio. Se não me engano, fazem São Santo Pedro Antônio, aqui também. Verdade, Santo Antônio, né? É. Santo Antônio. E você tem um festival de moqueca que acontece no mês de fevereiro. São quantos tipos de moqueca? Eu não recordo agora. 21 tipos, se não me engano. Mais que né? isso. Então é muita coisa. A cultura aqui é muito rica. Festival do Caranguejo, Festival Sim. do Marlin Azul. Inclusive, quando eu cheguei para aqui em 2013, eu participei do primeiro Festival do Caranguejo, da nova gestão, né, da gestão de 2013. E aquele ano, Vinícius, a gente teve aqui atrações a nível Bahia, né, eu diria. A nível Bahia, não. A nível nacional. Você teve a Harmonia do Samba, você teve Tatal. A nível nacional. A nível nacional. Você teve, se não me engano, Filhos de Jorge naquela oportunidade, ou foi numa outra oportunidade. Enfim, foram bandas muito grandes. Teve aquele também, rapaz, esqueci o nome dele, rapaz. Mas também estava na época bem conhecido. Também é de Salvador. Pois eu não lembro dele. Muita gente. E uma festa que deveria ter sido mantida nos moldes, eu acredito. Eu acredito também que Canavieiras tem muita festa. Dava para dar uma enxugada, obviamente aí eu já entro numa outra área, dava para dar uma enxugada numa festa ou em outra, fazer uma coisa mais regional ou mais local realmente, e focar numa festa ou outra grande no ano. Exatamente. É o que eu acho que dava para fazer. Eu acho que é um calendário turístico. Isso, o que falta fazer é um calendário turístico. Pronto, resumiu Entendeu? bem. Resumiu bem. E eu acho também, assim, infelizmente, a melhoria da estrutura é fundamental. Sim, porque sem assim, dúvida. a cidade enche. Eu tô aqui parecendo que eu tô falando mal de Canavieiras. Mas assim, a cidade enche de turista. Tem localidades que falta água. Isso é um problema das cidades de menor porte. Tem localidade que tem problema que falta de queda suprimento de no energia. mercado. Falta suprimento no mercado. Falta combustível. Infelizmente acontece. Não realmente. é isso? Então, infelizmente assim, acontece. aí quando um investidor pensa em colocar montar uma atividade de lazer aqui, sei lá, um parque aquático, por exemplo. O cara quer entender se aquela estrutura vai ser suficiente para ele. Se ele perceber que vai faltar água, vai faltar luz, vai faltar energia, vai faltar internet. Se ele não tem insumo, ele vai falar basicamente assim, não tem como fazer. Aqui não dá. Entendeu? Então, isso, infelizmente, afasta os investimentos. Muito. Muito. Porque, assim, essa orla não ser aproveitada à noite é um pecado, velho. Existem alguns motivos, eu já ouvi falar algumas vezes, para ela não ser aproveitada, como é o caso de Salvador, que a gente vê uma orla incrível, toda iluminada, sendo aproveitada. Então, aqui falam... quiosques, barzinhos e... Aqui falam da questão das tartarugas, né? Que aqui tem muita reprodução de tartaruga, enfim, elas são atraídas pela luz e isso poderia trazer com que elas viessem do mar para a terra e acontecessem acidentes, algumas morressem e tudo mais. Eu não sabia talvez disso. existe esse motivo. Eu acho que a gente pode explorar o município, por exemplo, nessa vertente turística. Aqui no sul da Bahia se plantou o primeiro pé de cacau do sul da Bahia, em Canavieiras. Ainda tem esse componente histórico. Exatamente. Nós temos aqui, com certeza, nós temos aqui, então, essa vertente turística rural. Primeiro pé de cacau plantado no sul da Bahia, em Canavieiras. Nós já fomos uma cidade de cinema, teatro, e olha que eu tô aqui há pouco tempo, já sei dessa história. TV, novela, várias foram filmadas inclusive. Aqui. Gabriela, se não me engano, foi refilmada aqui. Eu lembro. Navios entraram aqui. Eu lembro na gravação só um adendo. Eu lembro na gravação dessa segunda regravação de Gabriela.
que veio os atores, né? Aquele Humberto Martins, Juliana Paz. E a Rede Globo acho que precisava de... Figurantes, exatamente. E aí tinha o perfil, né? Tinha alguns perfis que eles precisavam. E era uma fila. Você chegou a ver a fila? Não, eu não tava aqui, na verdade, quando foi gravada a novela, não. Eu vim depois da gravação da novela, sabe que aqui gravou também Porto dos Milagres. Isso, tem uma foto lá no museu do Porto. Pois é uma justamente fila isso que eu de acho que gente, falta. velho, pra ser figurante. Eu achei engraçado. E é legal, né? Massa. É bem legal. Pô, muito, Se pô. se vê na TV, é bem legal. É bem deve interessante. ser massa, pô. Pois é, então... Eu tô fazendo aqui pra me ver na no tela podcast, do YouTube. Caramba, eu tô aqui, Sou é eu muito aqui, legal. exatamente. É muito bom. Então, voltando à questão turística, eu acredito muito que a gente tem esse potencial. Quem vem, por exemplo, das cidades maiores, vamos citar São Paulo, que é uma cidade que deixa a gente maluco. Eu fui em São Paulo poucas vezes, se não me engano, 3, 4 vezes na minha vida inteira. Eu tenho 37 anos. E toda vez que eu vou em São Paulo, eu fico doido para voltar para minha cidade pequena, porque eu gosto de interior, eu gosto de cidade pequena. Eu até tinha uma visão meio deturpada do Rio, tal, em 2015 quando a gente casou, né? Também a gente conversou a respeito disso. Em 2015 quando a gente casou, a gente foi passar a lua de mel no Rio. Eu disse, meu Deus, eu não gosto do Rio, eu não gosto de cidade grande, não dá. E a gente ficou num lugar legal, ficou em Botafogo, que era perto de tudo e que é legal pra caramba, você tem inúmeras oportunidades, muito uma bonito, do lado da onde outra. você olha é um cartão postal. Exatamente. E aí, bom, me apaixonei por Botafogo, hoje eu mudaria, por exemplo, pro Rio, mas pra Botafogo. Pra Botafogo. O Rio inteiro, mas pra Botafogo. Pra aquela quadra, qual é o nome da quadra, Lid, pra depois eu falar, viu? Pra aquela quadra ali, eu não mudaria pra outro lugar. Entendi. Mas eu gosto de Canaveiras, eu gosto de cidade pequena. A gente poderia, quem sai de lá, procura o quê? Procura descansar. Eu não vou vir de São Paulo para Canaveiras, por exemplo, para pegar trânsito. Não, eu não quero pegar trânsito. Se eu puder me enfiar dentro do mato e ficar lá, claro que com água, com luz, se possível com internet, com estrada legal, mas se eu tiver a oportunidade de encontrar itens antigos, olha, era com esse ferro aqui que se passava roupa no tempo dos escravos, por exemplo. Um hotel fazenda, mas com um museu dessa época. Eu acho muito legal. Acho que daria muito certo. Por isso que o pessoal fala que você que eu sou antigo. É antigo. Eu gosto. Eu tenho uma máquina de costurar... Ah, não tenho mais, eu dei de presente. Eu tinha uma máquina de costurar antiga, enferrujada. Toro, Sou apaixonado por coisa antiga. Minha avó tinha um ferro de passar... Com carvão. Com carvão. É desse que eu gosto, eu acho legal. Peso, cara. Peso retado. Pois eu acho bem legal. Então, as crianças de hoje em dia, por exemplo, não têm oportunidade de ver. Né? E se tivessem, eu acho que elas se apaixonariam. A gente tem perdido muito, Vinícius, culturalmente falando, porque a gente não está dando aos filhos da gente, aos sobrinhos da gente, a oportunidade de ver o que a gente já viu. Recentemente teve uma mostra no Colégio Modelo de itens antigos. E aí foi que eu vi o quanto eu sou antigo. Porque eles estavam apresentando moedas da época que eu era criança. Você reconheceu, né? Me vi ali. Moedas de quando eu era criança. Ou ficha de orelhão. Poxa, cartão telefônico. Meu Deus, cartão telefônico, ficha. Tem gente que não sabe nem como funciona. Ficava doido quando a ficha caía. Por isso, a ficha ainda não caiu, tem essas expressões. Exatamente. Né? Então, as pessoas desconhecem isso. E eu acho que isso é interessante da gente passar. Essa cultura que a gente adquiriu ao longo do tempo deve ser repassada, ela deve existir em outras pessoas. Senão a gente perde, culturalmente falando, a gente vai ficando empobrecido. A gente vive hoje na cultura do digital, tudo é ali, naquele celular, naquele momento, tudo é muito rápido, tudo é subjetivo, nada tem tanto valor quanto se tinha antigamente. Eu não gosto dessas coisas, eu me sinto... É tudo muito rápido, tudo muito efêmero. Rápido. Você vê que antigamente, para você tirar uma foto, tinha que ser em um evento. E tinha que revelar depois? Mas você só tirava... Você tirava foto em aniversário, em casamento. Datas. Reunia a família especiais. No Natal. Hoje não, você tira... Quem gosta de fotos de redes sociais, tira 30, 50 fotos no dia. Você acredita que tem gente que enche 120 gigas, né? Eu acredito. O celular tem 120 alguma coisa. Só de foto?
Imagine, não consegue espaço para mais nada. Tem gente que consegue fazer isso, é impressionante. É impressionante. Meu celular tem 2 fotos e tá ótimo e pronto, acabou. Entendi. Muito mais material de trabalho. Eu gosto muito mais até de trabalhar com computador do que trabalhar com celular, porque a tela é muito pequena, a agilidade é outra. Por exemplo, há anos atrás eu jogava videogame, né? Hoje em dia eu já não sou tão ágil ali numa tela tão pequena. Enfim, eu acho que a gente tem perdido muito. E explorar culturalmente um município como Canavieiras, que tem história para ser contada. A gente tem o Basílio Carneiro, que é um museu aqui do município que está desativado, que poderia render ao município alguma coisa, mas infelizmente depende de poder público, e aí é outra história, outra conversa. A sensação é essa, a sensação é que quem poderia estar fazendo nem passa pela cabeça de fazer. Aí só sim. se passasse pelo setor privado para explorar, para explorar, mas aí, sei lá, sem fins lucrativos, muita gente talvez não se interessaria, então é meio complicado. Eu acho bastante Mas complicado. é importante resgatar mesmo. Na verdade, acho que o Brasil não tem muita essa coisa do resgate à cultura, não, à história. Infelizmente não. Não tem. Não. A gente perdeu um grande museu do Rio de Janeiro. Exatamente. Exatamente. Eu visitei esse museu em 2015 e, poxa, o que eu vi lá, minhas filhas tiveram a oportunidade, ainda bem, mas outras crianças não vão poder ver, não vão poder nem chegar perto, tirar foto, nada disso. E é uma perda irreparável. Né? Acabou. Um assunto mais antigo. Acabou, exatamente. Sobrou só o meteoro que caiu, porque não tinha jeito de pegar fogo mesmo. Mas o restante acabou tudo. Época colonial, da época que a família do Império viveu aqui. Enfim. Eu não sou amante de história, por incrível que pareça. Eu falo muito de coisas antigas, mas não sou amante de história. É mais do que você... É mais das sensações, mais do que você viveu. Exatamente. Eu sou oitentista. Eu sou de 1983, então eu sou oitentista. Nós somos oitentistas, então. E eu adoro os anos 80. Adoro os anos 80. As músicas dos anos 80. Eu gosto de Michael até hoje. Eu comentei hoje, inclusive, tem gente que não devia morrer. Michael, pra mim, musicalmente falando, era uma das pessoas que não tinham que morrer. O cara era incrível, ele pensava fora da caixa, ele... coreografia, música... Você enfim, assistiu... Não falo da vida pessoal, mas... Você falou agora de 80... Você assistiu um filme brasileiro chamado Bingo, O Rei das Manhãs? Não, ainda não. Com o Vladimir Brista? Ainda não. Rapaz, você tem que assistir. Vou assistir já. Você vai ficar louco. Bingo, o Rei da Manhã. Sabe aquele palhaço Bozo? Sei. Então, o filme é inspirado na história do palhaço Bozo. Ouvi a história. Entendeu? Que bom. Só não colocaram o mesmo nome, acho que por questões, não sei se de direitos, acho que não, porque na verdade me parece que o diretor queria ter uma liberdade para adicionar elementos na história, não fazer uma biografia, tá ligado? Uhum. E aí acabou mudando os nomes para ele ter essa liberdade. Mas ele mudou de Bozo para Bingo. Simples assim. E alguns nomes também de alguns personagens ele mudou. Mas o filme é... Pra você que é oitentista, você tá falando... Adoro, anos 80, o filme adoro. é muito, muito, muito bom. Véio. Eu adoro assistir. Eu acho que dos filmes nacionais que eu assisti recentemente, talvez seja o melhor. É Bingo e Bacurau também, eu sou muito fã. Bacurau. Um amigo meu, se chama Augusto, é tão velho quanto eu. Não é velho, pô, 37 anos não, é velho. Velho que eu falo da maneira tão entendi. chato quanto eu nesse sentido. Entendi. Ele também adora anos 80 e a gente conversa muito a respeito dessas questões que a gente está conversando aqui agora, inclusive. A gente fala muito a respeito desse assunto. Nós somos fechados. O nome dele é Antônio Augusto Teixeira. O apelido dele desde criança é Seu Antônio. Só justamente porque ele é uma pessoa bastante fechada. Ele é velho desde criança. Bem velho desde criança, Entendi. Exatamente. Ele tem um grave muito forte na voz, e aí bem grave mesmo, e as pessoas chamam ele de Seu Antônio. Ele é locutor. Isso, e trabalha com a gente lá na rádio, no horário da manhã, justamente nesse horário onde as pessoas se comunicam mais, mandando recado. É bem legal mesmo. E de filme americano, dos anos 80, e aí, se eu for falar aqui dos anos 80, eu vou ficar mais um dia todo, eu adoro os filmes do Indiana Jones, que ela já não aguenta mais de quantas vezes eu já repeti. Duro de Matar, eu sou fã do Bruce Willis. Você assistiu... Eu assisto muita coisa. Uhum. Eu assisto muita série não, mas eu assisto uma quantidade legal assim, de série e muito filme. Você assistiu essa série da Netflix, Stranger Things? Ainda não.
Ainda É não. também se passa também não sei se é nos anos 80 ou 90, mas é nessa época aí também. E é massa você assistir, que você pesca elementos e você assim, porra, eu lembro disso, eu lembro daqui, as roupas, entendeu? Claro que é americano, mas o que você via no cinema naquela época. Sim, o que a gente via no cinema, exatamente. E bingo é mais próximo porque é o que a gente viveu realmente aqui no Brasil. Nos anos 80 no Brasil. Exatamente, brinquedos, programas da televisão. Eu fiquei viajando como eram os programas de televisão naquela época, velho. Era uma bagunça. Era uma bagunça, Era uma bagunça, velho. Exatamente. Essa é porque a gente não tem noção. Depois que a gente vê e fala assim, caralho, isso aí. Quando a gente é criança, a gente não tem noção. A gente só enxerga a diversão, né? Mas você absorve. Sim, por exemplo, se você põe... esses podcasts tem muitos... se você põe no YouTube hoje, procura daqueles canais de TV da Xuxa, por exemplo. Isso. Era uma bagunça. Era uma bagunça. Criança passava, gente era puxado. Não, mas É pior. muita loucura. É muita loucura. Muita loucura. Os filmes do Chacrinha, que eu comentei com você, agora há pouco... Vamos lá, vamos ajeitar essa câmera aí novamente. Rapaz, tá passando muito... 30 minutos é muito rápido. E eu vou te falar, foi 30 minutos exato. Ela toma muita água, eu tomo quase nada de água. É mesmo, velho? Quase nada. Só tomei isso aqui. Eu tenho que tomar muita água, porque Também tenho, mas... eu já tive... Teimosia, meu Deus do céu. Eu já tive episódio de cálculo renal. Eu não posso contar as histórias, então não. Muita dor, velho. Você teve também já? Fiquei internado em 3 hospitais diferentes. É mesmo, velho? Uma viagem que eu fiz. Então Mas você foi tem praga, que beber água, velho. Mas foi praga. Foi praga. Foi praga? Foi praga, foi. Você vai passar mal, você não vai curtir nada. Quase isso, quase isso. A primeira vez que eu viajei sozinho, ela disse, não coma nada fora o que você levar aqui. Nada. Eu tenho estômago de avestruz. Pode deixar. Pode deixar. Leve uma maçã. Não, eu vou comer na rua. O que eu quiser eu como. Eu como o que eu quiser. Ó. Eu sou um homem crescido. Amigo, eu comi alguma coisa com maionese e aí... maionese. E aí comecei a passar mal e aí tive crise renal. Juntou as duas coisas, não sei como elas se interligaram no meio do caminho, mas eu fiquei internado em 3 hospitais diferentes, em 3 oportunidades diferentes. E só melhorei depois que eu voltei para casa, por incrível que pareça. Foi praga, não tem... Rapaz. Não tem mais explicação, não. Caramba, velho. Pois é. Eu já tive alguns poucos episódios de crise renal. Mas é uma dor absurda, velho. Dizem que se compara ao parto. Como eu nunca vou saber qual é essa experiência... Eu também não sei. Dizem que sim, ué. Ela fez cara de que não, mas dizem que sim. Agora, você precisou fazer algum procedimento de... Não, eu expeli a pedra. Na urina? Em determinado momento, na urina. Eu também expeli. Achei muito estranho. Era... se a gente for fazer eu não acreditei. Eu também não acreditei quando vi. Mas... Na urina? Eu tava tomando medicação, né? Então, assim, nem senti doer, na verdade, assim. Só ficou lesionado. Depois eu senti doer. Arder, na verdade. Canal. Mas, quando saiu na urina, eu falei, ué? É muito estranho. É muito estranho, uma sensação susto assim, estranho, muito estranho. E não é pequena, não. Eu achei pequeno até. Um carocinho de arroz era o que... O tamanho da pedra, por exemplo. Você acha isso Mas pequeno? deve ser enorme, não sei. Isso Deve ser enorme. Eu não tenho muita noção do que é um... Até porque eu leio... Você compara com a dor que você tava sentindo. Sem Essa dúvida. aqui tá me dando tanta dor. E quando a gente compara, por exemplo, com as coisas que a gente lê, eu leio bastante, você encontra alguém que tirou 30 pedras do rim. Você vê pedras enormes. Meu Deus do céu, mas se eu aí, no põe caso, um negócio desse pra fora, eu morro. Mas aí, no caso, são pessoas que, tipo, sentiram dor, tomou um remédio, passou. Tem gente que vive também com aquela dor e não sabe o que é, acha que é coluna, e aí vai sentindo aquela dor, e aí em algum momento aquela dor diminui, a pessoa acha que... tá resolvido, enfim. Exato, e aí vai calcificando mais, no caso, vai criando mais cálculos. Eu já vi fotos, assim, tipo, de cálculos enormes, né? De meter medo. Eu confesso que a pessoa que eu já vi quando cálculos faz a enormes. cirurgia, eu falei, que é isso, pô? Pois é, então, comparado à dor que eu senti, eu achei muito pequeno. E comparado às pedras que eu já vi em outras oportunidades, eu achei realmente bem pequenininha. Não, você tem que beber água, poxa. Eu bebo água, ela sempre leva um copo. Eu tô lá no trabalho, ela põe um copo. Não, a gente trabalha junto, né? Então é toda hora assim, pô, toma um copo com água aí, toma um copo com água aí.
ela me enche de água o dia inteiro. Eu agradeço, Claro. né, porque eu realmente não sei me cuidar. Eu sou um homem grande que não sabe se cuidar, nesse sentido. Da saúde. Da saúde não. Eu sei me virar, sei fazer tudo que você possa imaginar de me virar sozinho, eu consigo. Mas quando se trata de saúde, não. Eu nunca fui muito cri-cri com essas coisas. Nem cri-cri, nem muito cuidadoso também. Não é nem cri-cri, mas nem cuidadoso, não, nunca fui. Entendi. Acho que sei lá, talvez se fosse de família, que meu pai também não é assim, ele não se preocupa muito. No meu caso é porque eu sou medroso. Rapaz, qualquer dorzinha... Meu médico medroso. Velho, qualquer dor... Mas eu acho que é por isso. Porque o que acontece? Qualquer dor, você já associa a várias coisas que... Pode ser. Então eu fico... Qualquer coisinha eu já fico... Pô, pode ser. Será que é isso? Será que é aquilo? Fico muito assim e tal. E aí eu... Não vou dizer que eu não me cuido. Poderia me cuidar mais, fazer uma atividade física que eu não faço e tal. Mas em relação à questão do cálculo renal que eu já senti e é uma dor da zorra, aí eu procuro beber água pelo menos mais do que eu bebia antes. Que a audiência não leve a sério, mas às vezes a ignorância é uma dádiva. Se você não sabe que aquilo ali pode lhe matar, tá tranquilo, até matar. Até matar, exatamente. Ninguém leva a sério o que eu disse, pelo amor de Deus. A ignorância não é uma dádiva, não, de jeito nenhum. É só da boca pra fora aqui, só pra ilustrar o conteúdo. Eu acho que é basicamente isso, Vinícius, de ser homem, de ser meio descuidado. Eu acho que a maioria dos homens são descuidados. Isso aí eu percebo lá no laboratório. E eu falo isso o tempo todo, né? Apesar de seguir muito o que eu falo, eu sou assim meio cri-cri mesmo, como eu disse lá no começo, de tá puxão de orelha, tá, olha, homem tem que se cuidar, esse negócio de próstata, por exemplo, que todo mundo tem tabu, eu faria numa boa. Eu acho que quando eu chegar à idade não vou ter nenhum tipo de problema. Quanto a isso, não. Mas a gente chama a atenção e às vezes não segue. É um tabu você deve ir ao enorme médico, ainda. Não vai hoje. ao médico. Pois é, um tabu É um enorme. tabu enorme. Essa questão de tá mexendo com a masculinidade é uma bobagem, mas muita gente pensa assim e é bem difícil tirar da cabeça, né? Apesar da ciência ter evoluído bastante. E assim, a gente também não vê uma campanha, pelo menos uma campanha tão massiva e próxima. A gente vê uma campanha na televisão, um artista falando e tal, mas aquilo não chega no cara mais rústico, mais aquele cara que nada, exame de próstata, eu vou lá nada. Sabe? Eu já ouvi muita gente falando isso. Muito, pô. Muita Muito. gente. O pessoal chega no laboratório para fazer o exame de PSA, que é um exame que também ajuda a diagnosticar qualquer tipo de patologia na próstata, mas uma coisa não substitui a outra. Então, eles chegam, o exame de PSA, ele não substitui o exame de toque retal. Entendeu? Mas o pessoal chega no laboratório para fazer o PSA, para não procurar o urologista para fazer o exame de toque retal. O que é uma bobagem, né? Pelo amor de Deus. Eu conversei há mais ou menos uns 12 meses atrás com o Dr. Juarez, que é um médico aqui da cidade, proctologista também, se não me engano. E ele falou, meu Deus, é tão rápido que você não sente, praticamente não sente, né? Você se coloca na posição, eu faço o toque e pronto, libera você. É um toque, realmente. É só para ver se a glândula está inchada e mais nada. E tô liberando você. E a gente grava muito esse tipo de entrevista com os médicos locais, justamente porque eles têm o poder de conhecimento, por conhecerem diversas pessoas na cidade, até terem esse convívio com essas pessoas mais rústicas mesmo, como você falou, de convencimento. E a ideia é usar a abordagem certa para convencer esse cara que não quer fazer a fazer. Eu já vi gente perder a vida, né? Recentemente vi gente perder a vida por causa de próstata. É uma coisa eu acho que tão comum de se fazer hoje em dia que não devia mais nem ser um tabu, né? Não devia ser, infelizmente é. Fazer o quê? Vamos voltar a uma coisa que eu queria te perguntar no começo. Vamos lá. E eu acabei, a gente viajou. Nós falamos de muita coisa já. Você falou que é locutor. Sou radialista, que é a profissão, né? Qual é a diferença? Locutor, radialista? Radialista é o profissional do rádio, ele trabalha em rádio. Em qualquer atividade. Em qualquer atividade. Mesmo que não seja... Na locução. Na locução. Exatamente. O cara pode estar, sei lá, na operação, ele é radialista. Ele também é radialista, mas ele não é locutor, ele é um radialista operador. Eu sou radialista locutor. Entendi. E aí você tem um radialista que é da área comercial, você tem um radialista que cada um trabalha Mas numa você área. acaba viajando em várias áreas.
Sim, sim. Porque você sim. também trabalha na área comercial. Também. Eu gosto, na verdade, do rádio justamente por isso, porque eu aprendi a fazer um pouquinho de cada coisa. Além da locução, eu faço programação, eu faço jornalismo, né? Escrevo matérias. Como eu já disse, eu não sou profissional, não tenho diploma, mas sou apresentador de um jornal e para isso não precisa ter diploma, é interessante. É meio doido, mas não precisa. A gente precisa ter um registro que se chama DRT, que é liberado pela Delegacia Regional do Trabalho. São 4 numerozinhos que lhe diz se você é ou não habilitado. Entendi. Eu costumo dizer, é uma habilitação para dirigir rádio. Entendi. A grosso modo seria isso. E aí eu faço... É caro? Foi caro. Quando eu fiz o curso foi caro. Eu morava em Amargosa e vim fazer o curso em Itabuna. Justamente por falta de lugares onde tirar o registro, né? Entendi. Você tem que aula, você tem aula de todas as áreas possíveis, de produção, de criação, de operação, de respiração, de português, de história, de tudo. Dicção também? Dicção Porque também. você tem uma dicção muito boa, velho. A gente fala bastante, a gente acaba aprendendo, né? E os professores, eles reprovam, por incrível que pareça. Tem gente que acha que não, mas o professor reprova. É um curso. É um curso como qualquer outro. E reprova sim. Eu estudei durante 8 meses aqui em Itabuna. Eu vinha um sábado, na verdade, todos os sábados do mês, durante 8 meses, ou era um sábado por mês, uma coisa assim, durante 8 meses para conseguir concluir o curso, aí depois você dá entrada no registro, na Delegacia Regional do Trabalho, para depois você ser legalizado. Entendi. Tem algum custo anual? Tinha, de renovação? Tinha. Quando Porque você... o registro que a gente tem no conselho de classe, todo ano, é uma taxa que a gente tem que pagar. Uma taxa que você tem que pagar, é verdade. No meu caso, mas não, eu era afiliado a um sindicato, que era a Sinterp, não sou mais, por isso não tenho mais obrigatoriedade de pagar. Como a minha profissão é uma profissão regulamentada, como é a sua, a gente hoje em dia não tem mais essa questão sindical, a gente escolhe se quer, se não quer, enfim, eu decidi não fazer, até porque, assim, fazendo tão desabafo, eu não acho que a nossa classe seja tão valorizada quanto um dia já foi. Acho que os sindicatos perderam muito de suas finalidades, eles visam muito mais, na minha opinião hoje, o lucro do que necessariamente o bem-estar do profissional, né? Eu tenho inúmeras histórias de gente que não tem condição técnica de estar no rádio, mas está. E aí eu acho muito injusto que... Quem buscou todas as condições... Pronto, exatamente. E tem que competir. Exatamente, exatamente. Eu acho muito injusto que o sindicato não cobre isso. E quando cobra, não cobra da maneira correta, né? Quando cobra, não... Mas por que não cobra, velho? Não sei. Você não paga, o cara não paga o sindicato? Eu confesso que não no sei. momento que você paga o sindicato, você tem que se sentir representado por ele. Exatamente. Eu Então, não me sentia representado se pelo meu sente sindicato. então Pronto. não Era paga. basicamente isso. Exatamente. E aí eu decidi não ser mais filiado. Eu fui filiado à Sinterp durante alguns anos e simplesmente disse, não quero mais, não vou mais continuar como filiado a vocês. Não tem muita lógica. Não tem muita lógica, exatamente. Parei, estou desfiliado a um sindicato, mas continuo radialista, porque meu registro não é provisório, ele é permanente. E é basicamente isso. A diferença de quem faz rádio, quem faz locução, que é locutor, está lá no microfone, esse é o radialista, locutor. Não, agora por aí entendi. Eu não tinha parado para raciocinar nesse sentido, não. Não, mas da muita locução, gente tem dúvida. né? Muita gente tem dúvida. Você é locutor? Sou. Locutor de rádio, locutor de uma outra, de um outro veículo, né? Tem gente, por exemplo, que é de som volante, de carro de som. Isso. É locutor mas mas de carro de som. É uma locução. Quem trabalha em rádio é radialista e Locutor tem a função. esportivo. Por exemplo. O cara pode ser um locutor, sei lá, na TV. Exatamente. Né? Apesar que acabou que o nome que ficou na TV foi narrador, né? Uhum. Mas muitos narradores que estão na TV vieram do rádio, a maioria. A maioria dos profissionais que eu conheço de comunicação da TV hoje em dia, que são bons e sem desmerecer ninguém, vieram do rádio. O rádio, na verdade, é uma grande escola, porque o rádio é muito rápido, né? E eu percebo que pelo menos nas entrevistas que eu vejo, os caras que começaram no rádio e aí acabaram indo pra TV por questões de financeiras mesmo, a TV tem uma abrangência maior e consegue ter mais captação de dinheiro e tal. Os caras são apaixonados pelo rádio. São. Né? Muitos Vejo fazem vários. rádio e TV. É o caso de Milton Neves, por exemplo. Milton Neves trabalha na TV, mas é locutor de rádio. Ele tem um programa de rádio na emissora de TV que ele trabalha e na emissora de rádio que é do mesmo grupo. Eu assistia, que agora acho que o programa tá
ou acabou ou tá acabando. Fox Sport Rádio, meio-dia, que é um programa esportivo com o Benjamin Bach e os outros comentaristas. Mas o Benjamin Bach era o apresentador. E o programa é num formato de rádio. Sim. É tanto que o nome é Fox Sport Rádio. E dá certo, dá muito certo. Esse tipo de diálogo que a gente tá aqui. E era campeão de audiência. Isso, esse tipo de diálogo que a gente está mantendo aqui. Uma TV fechada. É justamente o formato que eles usam para fazer um comentário esportivo ou para apresentar outro tipo de programa. Independente de estar vendo ou não, o conteúdo é o mesmo. Né? O conteúdo é o mesmo. A imagem seria um mero detalhe nesse caso aí. Você pode consumir o áudio e o vídeo. Sem dúvida. Parar ali na TV e tal. Mas você pode sair, ou você pode estar no computador, ou no celular, e tá ouvindo, e tá consumindo também. Porque a TV, os programas de TV são, como você falou no começo, são produzidos de forma que você tem que ficar... As novelas você tem que ficar ali acompanhando dia a dia, parte a parte, episódio por episódio, e o tempo todo ali. Os programas de rádio, como você falou, é mais como você falou. Você pode consumir em qualquer lugar. Eu sou seu amigo, eu tô aqui na hora que você precisar. Na hora que você quiser, é só me ligar. Quando você está no carro, por exemplo... Acho que o sucesso de muitos podcasts que estão nascendo agora, e os que já nasceram antes, mas que ganharam uma relevância agora, eu acho que é esse. Bem esse. De você ter... seja um podcast como o nosso aqui, que é um bate-papo com um convidado, seja os podcasts que são únicos, que não tem convidado, que é somente a pessoa. A pessoa vai falando sobre assuntos, sobre o dia a dia. Quem está ouvindo vai conhecendo mais as pessoas e aquela curiosidade fica... Então você acaba absorvendo conteúdo, mas também se entretendo. Não é isso? Porque você vai conhecendo. A gente tá batendo papo aqui. Quem tá ouvindo, quem tá assistindo, vai conhecendo mais você, vai me conhecendo. Pô, aquele cara que eu ouço no programa da Rádio Meio-Dia, ele é palmeirense. Eu nem sabia que ele era palmeirense. Ele gosta de cachorro, tem 2 pitbull e tal. Então, tudo que a gente conversou aqui, por exemplo. Então, essas coisas, sei lá, não sei se você cita na rádio. Talvez não, porque Não, raramente cito. Eu falo que sou palmeirense quando tem, né, um jogo, mas é raro realmente falar da vida pessoal, né? Então, raro a gente falar isso. E aí eu acho que as pessoas vão conhecendo e vão talvez se identificando, ou não, ou falando, pô, achei que era de um jeito ou de outro. Tem isso também. Tem né? muito isso, tem as decepções, enfim, lógico. Quando eu comecei no rádio, por exemplo, eu fazia um programa mais romântico e tal, mais meloso mesmo. Era né? aqueles programas da noite. Na madrugada. Isso, exatamente. Eu adorava fazer. Mas, como eu disse, eu não sou um homem lindo, né? E aí, pô, e as decepções? Pô, eu achei que sua voz... Quando eu ouvia a sua voz, eu achava que você era diferente. Achei que você era um morenão, alto, lindo. Bom... sou eu. Basicamente isso. Entendi. Mas até hoje é desse jeito. Tem gente que, poxa, eu achei que você era mais velho. Hudson, poxa, eu achei que você tivesse, sei lá, 50 anos, porque você fala de muitos assuntos diferentes e fala com propriedade. Aí você fala, mas eu tenho mais de 50 anos. Falo. Só tenho uma idade de 37. Falo, mas eu falo sou isso. mais velho. Eu encontro meu público é muito senhora. Muito senhor e muito senhora. Porque eu me identifico com a forma com que eles pensam em relação a diversos assuntos do cotidiano. Entendi. Às vezes tem lá uma situação que eu mais jovem pensaria de uma forma, mas eu mais velho pensaria de outra. Né? Eu, por exemplo, odeio barulho. Odeio barulho. É uma coisa que me incomoda muito. Mas jovem a gente não se incomoda com barulho. Né? Jovem gosta de barulho. Na verdade, jovem faz barulho. Isso. E eu converso muito com os senhores e com as senhoras. Você está certo. Não tem que ter barulho mesmo, não. Deviam fiscalizar isso. Enfim. Entendi. Então, o público que eu consegui ao longo desses anos que eu venho do rádio é um público justamente que me acompanha pela forma com que eu penso, da maneira que eu falo. São amigos, não são fãs, obviamente. Para ter fãs, você tem que ser famoso.
Mas são amigos que a gente acaba tendo durante a vida inteira, né? E o rádio, hoje, por exemplo, que é dia 14, eu recebi a notícia de um grande radialista aqui da região, que é o Odilon. Ele faleceu, né? É um cara que estava no rádio há décadas. E o filho dele assumiu o programa dele, que é o Rivamar. Muita gente deve conhecer, que se não conhece pode dar uma pesquisada também, da Rádio Jornal. Enfim, caramba, uma perda para o rádio, porque é uma história que se perde, né? Tem vários radialistas que eu conheço aí que se perderam. Você tem grandes locutores. O Cid Moreira, por exemplo, é um grande locutor. Quem está ouvindo a gente agora que é mais jovem, que consome... Cid Moreira é referência. Né? Pois é, consome esses conteúdos podcasts. Talvez não tenha conhecido o Cid Moreira, mas é aquele cara da voz grave que narrou em inúmeros anos aí o Mr. M, por exemplo. Né? Exatamente. E apresentou o Jornal Nacional durante vários anos e que narrou a Bíblia. Que foi uma evolução, inclusive, a narração da Bíblia. Tinha gente que não sabia ler, mas podia ouvir a Bíblia. As pessoas são religiosas, né? Uma grande parte das pessoas ainda acredita muito nessa questão da religiosidade. Foi muito importante. É um cara que é referência. Referência para mim, inclusive. Cara, o cara narra a Bíblia inteira, imagine. Inteira. E interpretando a Bíblia. E a narração dele é uma narração com expressão. Isso, né? Exatamente. Mas tá aí porque eu gosto tanto do rádio. Como eu disse, eu raramente, em algum momento da vida, escolheria a TV. A menos que fosse financeiramente falando, isso não dá pra mentir. Mas a gente vai chegar, eu vou já que você falou em TV, eu lembro que a gente conversou uma vez, você falou de dublagem. Dublagem, adoro dublagem. Que você também é uma paixão. Sou apaixonado apesar por de não dublagem. trabalhar... Nunca fiz. Nunca fiz nada dublado, nada. Mas eu acho que a dublagem brasileira ela é tão boa, tão perfeita, que eu tenho muita vontade mesmo de fazer o curso de dublagem. Eu acho que talvez seja uma das melhores do mundo, a dublagem brasileira. Eu acho que sim. Apesar de não conhecer muitas outras, até porque eu não falo a língua deles. Mas a gente vê, por exemplo, eu já vi dubladores sendo entrevistados. Sim. E eles têm um respeito, assim... Porque muitos dubladores são atores. Eles são atores para serem dubladores. Né? Eles precisam teatro, ser, na verdade. E isso. tal. Eles precisam, na verdade, ter o registro de ator para conseguir dublar. Não dá, por exemplo, eu sou radialista, tenho registro de radialista, não posso dublar. E a gente, mesmo sem ter noção nenhuma, a gente percebe. Eu já assisti algumas animações que alguns personagens eram dublados por dubladores e os principais personagens eram dublados ou até por pessoas famosas, só pelo marketing. Exatamente. E aí a dublagem não fica legal. Principalmente quando essa pessoa não tem o hábito de dublar. Exatamente. Né? Você tem que ter o lip sync, né? Que é a sincronia labial. E você tem os recursos. Eu li muito a respeito de dublagem e por isso que me apaixonei até. E vi que os melhores estúdios de dublagem estão no Rio, estão em São Paulo. E eu, infelizmente, moro muito distante do Rio e de São Paulo. Não dá pra fazer dublagem quando eu quiser fazer. Mas eu tenho vontade sim. Eu acho que até ficar lá com os meus 90 anos, que eu acho que eu chego, eu consigo fazer muita coisa ainda. E você nunca tentou fazer alguma coisa em casa, não? Porque dublagem, não. Não, porque eu gosto de fazer tudo muito profissional. Eu não gosto de fazer nada muito amador, não. Não, eu digo porque você tem um material de... Um estúdio. Sim, eu tenho um estúdio, exatamente. Eu tenho que você usa para gravação de comercial. Isso, exatamente. Quando eu falei lá que eu também fazia mixagem, é justamente isso. Eu aprendi no curso, né? Primeiro eu aprendi olhando, depois eu aprendi no curso como se faz mixagem, porque a gente tem todos esses tipos de aula. Eu fui reprovado, mas tirei nota bombada, assim, nas aulas de narração esportiva, que é uma porcaria só. Não deu certo. Não é a sua área. Você vai passar, mas não é a sua área, não. Vai seguindo o que você quer aí, porque não dá. Esse negócio porque é muito rápido? É muita técnica, eu acho, e tem que entender muito de futebol para narrar futebol, né? Tem umas expressões que são muito, muito ali, daquele nicho mesmo, e eu realmente não conheço. Como eu disse, eu consumo futebol, mas não sou vidrado em futebol. Não é uma das grandes ou maiores paixões que eu tenho. A minha é. Já vi, né? Flamengo aí. Já viu aqui, né? Flamengo aí, exatamente, eu vi. Na verdade, eu tava olhando desde cedo. Tem um quadro do Flamengo ali e um quadro de Parasitas aqui, que é o filme ganhador o primeiro filme estrangeiro a ganhar o Oscar. Né? Esse filme é sensacional. Também achei. Sensacional. Ela odiou o filme, mas eu adorei. Assisti 2 vezes. Meu Deus, você tá assistindo essa porcaria de novo? Esse filme
Ela odeia quando eu assisto filme que ela chama de filme que... Esses filmes repetidos. A verdade é o seguinte. Quando eu comecei a montar aqui o cenário do podcast, eu fiquei meio perdido, porque eu nunca fiz nada parecido com isso aqui. Só que eu consumi muito e me veio aquela necessidade assim de fazer isso, de trazer isso pra minha realidade. Falei, pô, eu acho que tem mais histórias que eu conheço, de pessoas que eu conheço, que também poderiam agregar ou inspirar. E tem pessoas que eu quero conversar. Foi daí que nasceu a vontade de fazer o podcast. Só que eu não conhecia nada, e quando eu comecei a montar o cenário, eu fiquei meio perdido. E aí, eu, conversando com minha esposa, com a Otília, a gente falou, olha, vamos começar a preencher com coisas que tem a ver com você. E aos poucos o podcast vai ganhando a cara dele. Uhum. E assim eu comecei. Aí eu botei o quadro do Mengão, botei meu violão pendurado ali, que tá bem pendurado já há um bom tempo, que eu nunca mais toquei. E eu falei, vou colocar alguma coisa de cinema aqui, como o último grande filme, assim, que eu... Quer dizer, assisti... Ano passado teve muitos filmes muito bons. Mas realmente Parasita é um... Pra mim, assim, que gosto muito de filme, é um clássico instantâneo. É como dizem no filme o tempo todo. Como dizem não, como diz no filme. É muito metafórico. Muito legal. O filme é sensacional. Ele conta Ele uma tem uns história detalhes incrível. de roteiro, assim, de direção, que eu fiquei encantado. Depois que eu vi uns extras, digamos assim. Algumas entrevistas com o diretor. Os detalhes que a gente talvez não observasse quando estiver assistindo o filme. Sim. Mas a gente sente. O diretor faz a gente... O diretor nos encaminha de forma que a gente acaba não percebendo. Mas esse filme é sensacional. Ontem, antes de dormir, eu assisti um filme de Martin Scorsese, né? Que é um diretor incrível, meu amigo. Ele dispensa apresentações. Pois é, então não preciso falar mais nada. E assim, é um filme que realmente faz a gente sentir também, né? E Lidiane é dessas pessoas que assistem e ela sente o filme de tal maneira que se tem uma grávida dando à luz, ela sente que está dando à luz. Entendi. E Martin Scorsese faz isso com a gente. Eu assisto, ela diz que eu sou carniceiro. Lá você é meio carniceiro, fica olhando pra isso, não. Não tem graça assistir um filme se você não vê o filme, né? Claro. Pois é, então é por isso que eu acabo vendo tudo. E ela disse que eu gosto de filme repetido, voltando pra essa história. Eu disse, eu assisto filme repetido porque eu prefiro assistir um filme agora, que eu já sei como é, do que assistir uma porcaria e me decepcionar. Poxa, por que eu assisti esse filme? Pô, filme aí ruim. É que tá. Pois é por isso que eu assisto muito filme repetido. A gente é diferente, então. Eu assisto um bocado de porcaria também. Mas não tem decepção? Tenho, muita. Mas não fica zangado com isso, não? Porque eu fico, às vezes eu fico muito sim, chateado às vezes não. Depende muito. Mas assim, olha, é igual qualquer outra arte. Eu tento classificar assim. A gente ouve um bocado de música ruim. Mas aí eu não dou muita importância. Essa é a grande diferença. Uma música ruim passa em 3 minutos. Um filme ruim, 1h30. Tem isso. Eu falo depois que... Mas eu fico querendo ver até o final. Eu vejo até o final, mas eu perdi 1h30 da minha vida. Eu tenho alguns preconceitos. Te garanto que tenho alguns preconceitos com comédia e também, com terror. Também. Não, terror eu já gosto muito. Eu tenho preconceito. Eu adoro os filmes. Eu sempre acho que vai ser uma besteira. Bom, a maioria me decepciona. E comédia também. Eu sempre acho que vai ser uma besteira. Mas aí eu tento, às vezes, quebrar um pouco essa barreira e dá certo. Os últimos filmes que eu assisti de terror, do James Wan, que aí também é referência em terror, que aí, se não me engano, é Invocação do Mal, aí aquela sequência 1, 2 e 3, conta uma história baseada em fatos reais, que aí já me atrai mais. Eu gosto muito de ver essas coisas. Eu me sinto atraído por histórias reais. Entendi. A maioria dos filmes, hoje em dia, por exemplo, que eu consumo, são baseados em fatos reais. Fora um filme ou outro de ação, é o caso... Eu adoro a franquia James Bond, eu gosto do Ian Fleming, eu acho que ele é um escritor incrível, já deu ideias malucas que poderiam ter dado certo no passado. E essa nova franquia com Daniel Craig, eu não recordo o sobrenome. Que vai ser o último filme que vai ser lançado. Que vai ter o último agora, né? filme, exatamente. Pra mim foi uma das melhores franquias e eu acompanhei as outras. Caralho, Pierce Brosnan, por aí velho. vai. Eu tava conversando disso hoje. Um amigo meu também que é fã de 007. Fã de 007, assistiu tudo.
ele também gostou muito desse ator que interpretou o Daniel Craig. O diretor incrível também. Eu não gostei, não é que eu não gostei, mas dos atores que interpretaram 007, esse foi o que eu menos gostei. Eu acho ele um ator muito de ação, e eu tava um pouco adaptado a um 007, mas não tão ação, não tão brigão, mais clássico, mais inglês, mais refinado. Mais refinado, mais elegante, mais tecnológico também que o ator. Daí, tá aí, por isso que eu gostei mais desse, porque é muito mais real, é muito mais fácil de acontecer do que as viagens do Ian Fleming, Carros Invisíveis. Carros Invisíveis, exatamente. Enfim. Eu acho massa, isso que eu gosto. Eu acho legal se eu estiver assistindo um filme de ficção. Se eu estiver assistindo um filme de ficção, ótimo, massa, muito bom. Mas se eu tô assistindo um filme que é possível acontecer, nossa... Que é um espião e tal, aí você quer algo mais real. Bem mais real. Eu curto, por exemplo... Você assistiu esse último? Você assistiu Tenet? Tô doido pra assistir. Eu confesso que eu tô louco pra assistir, até porque, se não me engano, o diretor de Tenet é o mesmo diretor, se não me engano, é o mesmo diretor de Batman, também da última franquia. Isso, né, com Christian Bale. É o Nolan. Christopher Nolan. Ele só tem filme bom. Pois é, o Christian Bale da última franquia do Batman também foi legal, né? Foi o Begins, se não me engano, aí tem a sequência até Cavaleiro das Trevas. O Cavaleiro das Trevas. E o Cavaleiro das Trevas ressurge. E assim, quando eu assisto um filme novo, a escolha é dela. Nunca é por minha conta. Você não escolhe Não, filme. Eu não escolho o filme. Não escolho. Na verdade, o controle remoto lá em casa é dela, a TV é dela, o sofá é dela, os cachorros são dela, a casa é dela, a cerveja é dela, tudo é dela, entendeu? Eu moro lá, só. Eu só moro lá. Mas nada. E, assim, toda vez que vai escolher um filme, eu vou dar preferência para os filmes que eu já vi. É um fato. Entendi. Ela tá aqui para comprovar isso. E quando ela vai... não, você não vai assistir isso de novo, não. Não, vamos assistir um outro filme. E ela que dá as oportunidades para que eu veja outras coisas. Por isso que eu disse que em 8 anos eu sou 2 pessoas diferentes. Até o meu chefe, o Eduardo, ele fala isso. Quando ele me conheceu, eu sorria assim. Esse era o meu sorriso mais aberto. Hoje em dia eu sei gargalhar. Entendi. Pra você ter ideia. E tudo isso eu devo a ela, de verdade mesmo. Mas realmente você é bem sério, velho. Mais ou menos, mais ou menos. Quando, por exemplo, a gente já tem uma amizade. Eu fico mais à vontade, aqui eu tô tranquilo, eu já me sinto mais no meu ambiente, enfim, pra mim tá tranquilo. Mas se eu conheço agora, se eu tive o primeiro Você contato... é bem formal. Muito, extremamente. Eu sou quase inglês. Eu não sou o James Bond, mas sou quase inglês. Quem sabe você não é chamado depois de Daniel Craig, ele chama. Meu Deus. Uma tragédia. Um sucesso de bilheteria, ao contrário, talvez. Acabava com a franquia. Pois é, eu gosto desse padrão sério, porque eu acho que as pessoas merecem respeito, eu penso muito assim, eu fui criado assim, né? Eu fui criado com muita seriedade, por isso que eu passo muita seriedade. E eu cobro muito respeito porque eu dou muito respeito. E eu só vou até o limite que alguém deixa eu ir. Se diz, meu limite é aqui, eu paro aqui e não evoluo. Se a gente se conhecesse agora e você ficasse calado por 3 horas, eu ficaria calado por 5. Bem desse jeito. Mas, bom, é aquela coisa, a gente vai melhorando, né? Ela fala pra mim o tempo todo. A gente tá nesse mundo para evoluir. É isso que ela fala pra mim. E você percebe que ela tá você evoluiu bastante. Muito. E essa evolução eu devo sim a ela, não tenha dúvida disso. Pô, que legal. Eu sei reconhecer. É bom quando o relacionamento os dois estão crescendo juntos. E é muito melhor quando você percebe isso. Porque às vezes os dois estão ali, um ajudando o outro, crescendo, passando pelas barras que todo mundo passa, pelas dificuldades. Relacionamento a 2 não é fácil, claro que não é. Pelas vitórias e tal, pelas conquistas. Mas quando você percebe isso, é melhor ainda. Porque você passa a dar valor. Na verdade, você tem que valorizar sempre, é o meu ponto de vista. Você tem que valorizar a pessoa que está do seu lado. Eu tenho muita dificuldade de expressar sentimentos, né? Meu jeito fechado acaba fazendo isso. Mas ao longo desses anos eu melhorei muito, repito aqui, melhorei bastante. E hoje em dia, por exemplo, eu tenho alguns hábitos que eu ainda não perdi, mas são hábitos, é muito complicado mudar. Mas a gente tem que falar todo dia, poxa, eu amo você, ou poxa, que bom que você está aqui. São palavras-chave na vida da gente que motivam, né? Pô, que legal, Vinícius, que você
conseguiu montar seu estúdio para fazer seu podcast, pô, sucesso. É isso, é torcer pelo outro. Eu acho que se apoiar, não ser muleta, mas se apoiar um no outro para caminharem juntos, é o que um casal deve fazer sempre. E aí é relacionamento duradouro. Né? Com certeza. Vocês têm quanto tempo juntos? Nós temos 8 anos juntos. 8 anos. 8 anos que juntos. Legal, velho. 8 de 90, né? Eu falei que vou viver até 90, então uns 70 pelo menos. Porra, que massa, velho. Eu particularmente, de verdade mesmo, acho que depois dela eu melhorei muito, muito mesmo. E por isso que eu sempre que tenho oportunidade, até quando ela tá perto, quando tá longe, eu costumo falar. Que é importante valorizar quem te valorizou, quem te modificou, quem contribuiu de alguma forma para você crescer. E a palavra realmente é crescimento. Porra, que legal, velho. Porra, legal demais. Porra, que papo massa, velho. Papo boa. Quantos podcasts você quer fazer desse pra gente falar de outras histórias? Rapaz, muito, dá pra gente fazer 1, 2, 3, porra, muito legal. Vamos fazer velho. parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Mas eu vou fazer. Sim. Vamos ver se o pessoal gosta, né? Eu assim, comecei, hoje é o primeiro episódio, a gente tá com alguns problemas técnicos, eu sei que eu vou precisar melhorar em termos de equipamento, mas, assim, eu tô com o receio, por exemplo, equipamento. Eu sei que eu preciso mudar. Pesquisar e pegar um equipamento melhor. Cenário. Aos poucos a gente vai melhorando e tal. Iluminação. A gente vai... Mas o meu receio nesse momento é convidado. Então eu fico, pô, será que eu vou conseguir uma frequência de convidado? Então, se eu não conseguir, eu te ligo. Hudson, não consegui convidado. Pô, faz Vamos aí. fazer aquela parte 2. Vamos parte 3, hoje 4. a gente vai falar só de filmes e séries. Legal. Pronto, fechou então. Hoje a gente só vai falar de filmes e séries. Aí a gente vai e mete outros assuntos no meio. Exato. Vai ser bem interessante. Acho que você vai conseguir sim. Até porque, como a gente falou aqui, de muitos assuntos diferentes, a gente não veio com nada roteirizado, nem com pauta, nem... Foi sentar e bater papo, realmente, né? Você vai conseguir inúmeros convidados e até porque com o passar do tempo a gente vai tendo diversos assuntos que vão surgindo que são de interesse de outras pessoas. Você é biomédico, você pode falar disso inúmeras vezes e você pode falar da área bancária que você tem exemplo em casa, né? Exato. Você pode falar de... Pô, tem tanta coisa que a gente pode falar. É isso. Então, quando eu comecei eu falei, poxa, mas eu nunca fiz nada parecido, eu sou da área de saúde, apesar que hoje eu me vejo mais empreendedor do que biomédico, mas sou biomédico, tô todo dia ali na rotina e tal. Então, assim, será que o pessoal vai receber bem? Será que vai ficar muito estranho eu estar ali falando de coisas avulsas, até me expondo um pouco? Falei, não importa, é uma coisa que eu quero fazer, eu vou fazer. Você não precisa se ficar preso à sua profissão, para fazer qualquer outro tipo de atividade, seja ela com finalidade financeira ou não, porque eu nem sei se vai ter alguma remuneração isso aqui. Acho até que não, na verdade. Ou você não quer que seja assim também, vai saber, né? Entendeu? Mas é aquilo, comecei, entendeu? Comecei, quero ter uma frequência, já convidei uma galera já topou, mas... Pô, legal. Tá naquela de, vamos ver uma data legal, tal. E aí eu fico meio... Não, deixa alguém fazer primeiro, tal. Eu Talvez quero saber seja como é isso. que é, enfim. Tem muita Talvez gente seja que fala isso, assim. velho. De perceber como é e tal. Porque eu até explico, olha... não fique à vontade, não vai ter, tipo, pergunta pegadinha. Não vai ter pergunta de... cunho pessoal demais, a não ser que a pessoa esteja à vontade para isso, claro. Entendeu? Assim, a gente tenta também deixar a pessoa confortável. O ambiente, eu tentei fazer um ambiente confortável, entendeu? Então, mas pessoas que já consomem podcasts entendem. Falam assim, tá, já tô ligado como é. Quem não conhece, ainda fica meio... Tipo, eu quero assistir primeiro pra ver como é. E é um normal. Medo comum, é um medo comum. O microfone, ele assusta primeiro quando a gente tem esse contato aqui. Assusta. Mas depois de um tempo você se habitua tanto. Eu, por exemplo, falo numa caixa todos os dias, né? Meu estúdio, o estúdio onde eu trabalho, é uma caixa. Isso. É um retângulo, na verdade. E eu falo para um microfone. E eu tenho um colega que fala isso, e eu já falava isso há algum tempo. Isso aqui é uma orelha.
que eu tô falando para uma orelha. Então eu falo com carinho, falo com cuidado, falo com zelo. Pô, legal, velho. É mais ou engraçado menos você isso. falar isso, porque eu tava conversando com um amigo ontem em relação a vergonha na câmera, em frente à câmera. Ele falou, olha, Vinícius, pense na câmera como se você estivesse falando com um brother. Com um amigo, com o seu irmão, com o seu camarada, que você troca ideia direto e tal. E aí eu falei, pô, véio, é uma boa maneira de se pensar. Porque aí você tá falando, você tá só trocando ideia, mesmo conversando, você não precisa ficar muito preso ao que, sabe? A um roteiro, a um... Fica engessado, né? Quando fica engessado, fica ruim, realmente. A ideia é justamente essa. Eu acredito que você vai ter um grande sucesso no podcast. Tomara. O nome é legal, a gente ficou pensando, pô, você podia colocar nome tal, né? Velho, obrigado. Bom, à disposição, eu tô realmente muito feliz por ter participado do podcast de estreia. Se algum dia realmente quiser fazer uma parte 2 para falar de algum assunto específico que eu domine, pelo amor de Deus, para não pagar mico aqui, né, ficar complicado. Tô às ordens à disposição e eu espero que essa relação aqui se torne realmente uma amizade fora do podcast, inclusive, né? A gente já tem uma relação de amizade, mas que ela cresça bem mais. Pô, obrigado. Obrigado mesmo, velho. Abraço pra todo mundo aí. Tchau. Valeu.